Bom dia. Passando aqui para trazer a mensagem de Deus aos nossos corações, que encontra 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que diz assim, ó: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebestes em memória de mim, porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que o venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Nessa mensagem aqui, meus irmãos, me chamou a atenção várias coisas, mas eu vou trazer duas. A primeira é que o que Deus ia passar não diminuiu os planos dele. E no começo foi que existia um cordeiro que ia vir para esmagar a cabeça da serpente. E ele veio, foi Jesus. E por cima de toda traição, por cima de toda humilhação, teve uma que eu acredito que foi a mais difícil. Jesus, Deus vivo, habitar dentro de um vaso qual ele construiu. Nós somos construção de Deus. Nós somos obra de Deus. E ele fez humilde e habitou dentro de nós. Quando eu olho nessa mensagem, eu vejo que Deus, ele foi mais humilde do que nós, do que eu e você. Para nos conhecer, ele se humilhou. Ele habitou dentro de um vaso feito pelas mãos dele. Para ele entender, para ele nos compreender, para ele estar o tempo todo dizendo: eu entendo, eu compreendo, eu sou um Deus contigo, eu vou te ajudar. E quando Jesus foi passar por esse momento da crucificação, alguns minutos antes, horas antes, ele foi humilhado por um dos seus, um dos que estava na sua mesa, que bebia, que comia, que falava Senhor, que abraçava, que tinha tanta liberdade a ponto de beijar o rosto dele. E isso não impediu que Jesus fosse até o final, até aquela cruz, passando tanta humilhação, fome, sede, tudo isso ele sentiu. E sendo inocente, ele pagou por um erro meu, por um erro seu, de um erro que ainda de pessoas que ainda vai vir, de gerações que vão vir. Ele pagou por tudo isso, ele se humilhou. Ele permitiu ser chicoteado, levado tapa no rosto, sendo cuspido, sendo humilhado de andar nu. Porque praticamente ele estava nu. O que era aquilo que tampava o corpo de Jesus? Não era praticamente nada. E todos que comeram e beberam na mesa dele, que viram os milagres dele, foram os primeiros que falaram: crucifique. Meus irmãos, essa mensagem é para nos despertar. Porque diante das nossas dificuldades, a gente não vai abandonar Deus. Diante das nossas dificuldades, a gente não vai falar: Deus não me ouve, Deus não está comigo, eu não vou mais servir Deus. E quando a gente estiver na presença de Deus, não vamos usar esse tempo para criticar, humilhar os outros. Não vamos falar: Deus me honra, Deus só... Não. Vamos nos permitir a nos humilhar para que Deus cresça. Talvez essa é a parte mais difícil, quando a gente tem que calar, que a gente tem que nos humilhar diante de tantas dificuldades que a gente passa, diante da fome,
da sede, diante de uma humilhação, de um falso testemunho, diante de uma traição, não importa se é do marido, da esposa, dos filhos, não importa o tipo da traição, Deus está falando, confia em mim, crê em mim, porque eu cheguei até aqui, eu não desisti e não vou desistir. Nada impediu eu de estar naquela cruz, mas por amor de cada um, ele estava ali sendo crucificado, derramando o seu sangue, vendo pessoas que diziam eu te amo, dizendo mata, crucifica, liberta Barrabás. Não foi fácil para ele. E ele fez tudo isso sabendo tudo que ia passar, tudo o que ele ia ganhar, tanta humilhação. E dia após dia, nós faz o mesmo, nós humilhamos, nós criticamos, nós apedrejamos Jesus. Vocês acreditam nisso? Que todo dia a gente faz isso. Quando nós somos rebeldes, desobedientes, nós estamos falando, solta Barrabás, solta o que está na minha carne, porque pecar é melhor do que estar na presença de Deus. Nós fazemos isso quando nós falamos, eu vou resolver tudo. Nós apedrejamos Jesus quando nós queremos cometer várias coisas da nossa forma, da nossa maneira, e Deus está falando, não é assim. Quando nós viramos contra o nosso próximo,